Olá! Boa noite, tudo bem? A paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor, tudo bem? Como que vocês estão? Estamos um pouquinho ausentes, né? Aqui da nossa live de oração toda quarta-feira, mas Deus permitiu que nós estivéssemos aqui hoje para falarmos de um tema tão bacana e tão relevante que o Ale vai falar hoje aqui para nós. Amém. Vamos orar então, antes da palavra? Vamos. Antes da oração, eu queria pedir para você que já entrou aqui para participar dessa live conosco, que você possa direcionar esse aviãozinho que está aí na tela do seu computador ou do seu celular, para que mais pessoas sejam alcançadas, né? Amém. Que participem desta live conosco. Amém. Deixa eu só alterar aqui a iluminação para ficar melhor ainda a nossa live. Então vamos lá. Boa noite, Andréia. Boa noite, Rui. Boa noite, Leandro. Boa noite. O Rui tá dando boa noite para você. Vamos lá então orar? Vamos lá. Pode orar. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou, o Senhor continua nos amando independente das nossas falhas, Amém. Independente dos nossos pecados, Senhor. Sim, Jesus. O Senhor nos ama, sim, Senhor, mas sempre com a expectativa, Senhor, de nós nos redimirmos, nos afastarmos do pecado, para que o Senhor se aproxime da gente, Senhor. Amém. E mais uma noite estamos aqui para que a sua palavra, Senhor, possa transformar os nossos corações, para que a sua palavra, Senhor, possa dar sentido para a nossa vida, para que a sua palavra, Senhor, nos oriente o caminho que nós devemos enfrentar nessa vida. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe todas as pessoas que participam neste momento, nessa live, as pessoas que no momento futuro também assistirão, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa influenciar exponencialmente cada coração, Senhor. Amém. E realmente permitir, Senhor, que transformações aconteçam em muitas e muitas vidas. Amém. Tudo isso eu peço e eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Nós falaremos hoje de um tema que a palavra denomina como redenção. São dois textos que nós trataremos nesta noite. O primeiro está em Efésios 2, de 1 a 3, e o segundo está em Tito 2, de 11 a 14. Então, Efésios 2, 1 a 3, e Tito, que é um pouquinho à frente de Efésios, capítulo 2, versículos de 11 a 14. Amém? Amém. Eu vou ler então os versículos que o Ale falou. E antes da leitura, eu quero pedir para você que entrou agora, que você encaminhe o aviãozinho da nossa live para que mais pessoas possam ouvir e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém. Amém? Então você que está aqui, enquanto eu faço a leitura... Vai convidando pessoas, porque é uma palavra hoje de esclarecimento, é uma palavra hoje que com certeza o Espírito Santo tocará o seu coração. Amém? Amém. Então eu vou ler Efésios 2, de 1 a 3. Fala assim, ó. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e dos seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Amém.
Amém? Agora Tito 2, 11 e 14, um pouquinho à frente. Tá, vou ler agora Tito. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, Amém. enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, na história da redenção, a libertação da maldição da lei é a principal faceta ou o principal motivo pelo qual Jesus Cristo nos libertou. Jesus Cristo nos libertou da morte eterna. Jesus Cristo nos ofereceu o próprio sangue para remir os nossos pecados e que para que nós pudéssemos ter uma nova chance com o nosso Deus e o nosso Pai, de viver ao lado dele na eternidade. A salvação, portanto, representa a retirada do jugo da lei das nossas vidas. Porque até aquele momento que Cristo nos visitou aqui na terra, era impossível cumprir a lei. Era impossível cumprir todos os requisitos. E isso não somos nós que dissemos isso. A própria palavra de Deus. Quando a Renata acabou de promover a leitura em Efésios, ele dizia: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vocês quem? Todos. Todos estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. Então nós estávamos fadados à morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E se nós vivíamos em transgressão, se nós vivíamos no pecado, nós estávamos acostumados, não era o nosso estilo de vida. A intenção nossa era nos aproximarmos do mal, nós não tínhamos o receio de nos aproximarmos do mal. Deus, no seu plano perfeito, então, nos ofereceu Jesus. Ofereceu Jesus para que nós nos libertássemos do jugo da lei. Amém? Amém. Só para concluir aqui em Efésios, um outro estilo, né, de redação, dizendo assim, né? Quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, se você ainda tem dúvida de que quem se aproxima do mal vive segundo o padrão do mundo e o padrão do mundo jaz no maligno, porque ele é o príncipe deste mundo, segundo a palavra de Deus, por favor, repense a respeito dessa crença. Nesse ponto em que, se você acredita nesse ponto, nesse trecho da que a palavra de Deus diz que acontece dessa forma. Amém? Então, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Entre eles quem? Entre essas pessoas que transgrediam. Entre essas pessoas que pecavam. E satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Você continua satisfazendo o desejo da sua carne apenas? Os seus pensamentos buscam a satisfação desse desejo? Ou você, ao contrário, busca satisfazer a vontade de Deus? Ou você busca afastar dos desejos da carne e se aproximar dos desejos, a expectativa que Deus depositou em cada um de nós? Amém? Então, como eu disse, a redenção, a salvação que decorreu do sacrifício, da morte e da ressurreição de Cristo na cruz é e sempre será tratado como o aspecto principal da redenção. Mas há o outro lado da moeda. Ainda que de importância menor,
nós não devemos excluí-la. E está em Tito 2,14, ou Tito 2, de 11 a 14. Por favor, pode ler novamente? O Tito 2, de 11 a 14, fala assim, ó. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, até que você reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador, provavelmente, e aqui eu digo provavelmente com o intuito de falar que é certeza, a sua vida encontra-se vazia. A sua vida, ela não foi ainda preenchida pela pedra angular que Cristo representa em nossas vidas. E aqui, como eu disse, é o segundo toque da redenção. Qual redenção? É a liberdade no tocante aos pecados. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós temos a possibilidade de viver nessa terra de uma forma diferente. Nós não precisamos mais, a partir do momento que nós reconhecemos Cristo como a pedra angular da nossa vida, viver de forma como nós vivíamos até então, de forma totalmente desregrada, totalmente próxima ao pecado. Não, como a Renata acabou de ler agora, a graça se manifestou para todos os homens. Então não há exceção. A graça, ela veio de graça pela morte de Cristo. E ela, como eu disse agora há pouco, ela apresenta a salvação, a oportunidade, a chance que nós temos de nos reaproximarmos de Deus e viver com Ele na eternidade. Mas nós vamos aguardar de braços cruzados até que isso aconteça? Não. Nós vamos esperar de que forma? O verdadeiro cristão vai esperar da forma como Tito escreveu, que a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Querido amigo, querida amiga, olha o poder dessa palavra. Nós recebemos agora a autorização com a morte de Cristo de nos livrarmos do pecado. Nós recebemos agora a permissão de Deus de escolher nos distanciarmos do mal. Sim, é uma escolha, porque tem pessoas que declaram Jesus como Senhor e Salvador, mas infelizmente continuam vivendo como se essa declaração não tivesse acontecido em suas vidas. O que eu quero dizer com isso? A pessoa declara Jesus, Senhor e Salvador, mas infelizmente mantém o estilo de vida atrelado ao padrão mundano. Sendo que a palavra de Deus nos dá a chance e a oportunidade de escolher de uma forma diferente. A partir do momento que a graça de Deus, ela nos permite, porque não é a nossa força, não é o que está dentro de nós que vai fazer com que nós nos movimentamos em direção a Deus, em direção a Cristo. Não, é o contrário. Nós devemos nos esvaziarmos do padrão mundano para que Ele se aproxime da gente. De que forma? Renunciando às paixões do mundo e vivendo de forma sensata, justa e piedosa nesta presente era. Querido irmão, querida irmã, esse comando, essa palavra, não significa que nós devemos esperar o retorno de Cristo de braços cruzados. Nós devemos já imprimir em nossas ações a marca da piedade, a marca da sensatez.
e a marca da justeza. É isso que agrada o coração de Deus, enquanto Jesus ainda não retorna. Não deixe para depois. Não fique apenas numa simples declaração que o Jesus Cristo é Senhor da sua vida. Esse é um passo importantíssimo, é o primeiro passo. Mas a graça, ela se revela em nós na medida em que nós caminhemos, como eu disse agora há pouco, em sensatez, em justiça e em piedade. Porque nós sempre repetimos aqui, faz sentido nós buscarmos Jesus Cristo e esperarmos para ter essas atitudes que a palavra de Deus fala para nós termos agora, nesse mundo presente, apenas após o retorno de Jesus Cristo? Não. Não faz sentido. Não faz sentido dentro da nossa limitação intelectual do ser humano. Mesmo assim não faz sentido. Nós devemos nos posicionar. Posicionar primeiro. Cristo é o Senhor de nossas vidas. No segundo momento, quais comportamentos, quais atitudes revelam essa declaração em nós? Mas aí você vai perguntar, Alexandre, Renata, significa então que nós nunca devemos mais pecar? Significa então que nós nos tornamos santos a partir desse momento, sem qualquer possibilidade de pecar? Não, querido irmão, querida irmã. Nós ainda estamos vivendo nesse mundo em que o padrão jaz no maligno. O que nós queremos dizer e enfatizar é que o nosso coração, a nossa intenção não é mais desagradar o nosso Deus e Salvador. Desculpa. Nós queremos enfatizar que a nossa intenção agora é buscar a piedade, buscar a justeza, buscar a sensatez, cientes que nós somos humanos e que nós falharemos. Mas o desejo do nosso coração é sensatez, piedade e justeza. Se nós eventualmente escorregarmos, e o pecado acontecerá em nossas vidas, porque nós somos sujeitos a esses escorregões, nós devemos pedir perdão para Ele. Pedir perdão sincero e retornar para o caminho da intenção da vida piedosa, justa e sensata. Significa que você deixou para trás a intenção de se rebelar contra Deus, a intenção de agir de forma a se aproximar dolosamente do pecado e do mal. Cada versão fala uma coisa, né, Ale? A versão do Alexandre fala aquelas três que ele está citando aqui. A minha versão fala assim, ó, neste mundo perverso devemos viver com sabedoria, que é sensatez, justiça e devoção. Mas as versões serão diferentes, mas quer dizer a mesma coisa, né? E tem um versículo que a gente cita muito também aqui, eu e o Alexandre, que está em Provérbios 4:7, que fala que a sabedoria é a coisa principal, né? Então, como que nós temos vivido, né, aqui nessa terra até que Jesus volte, né? Porque como nós conversávamos antes dessa palavra aqui, para muitos e até para nós, até um tempo atrás, quando nós aceitamos ou alguns aceitam Jesus como Senhor e Salvador, dá a impressão que já está tudo certo, que já está tudo ok, que já está tudo... Eu aceitei Jesus e eu posso continuar vivendo a minha vida da maneira como eu vivia. E quando Jesus voltar ou quando eu morrer, eu vou para o céu, né? E as coisas não funcionam dessa maneira, né? Falha quem pensa dessa maneira e se equivoca quem te ensinou dessa maneira. Porque a palavra de Deus não fala isso, né? A palavra de Deus fala aqui em Tito, como o Alexandre falou, que a gente tem que abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Ou seja, faça uma reflexão aí, você que está aqui conosco, quais têm sido os seus comportamentos
comportamentos e as suas atitudes que você tem tido com os prazeres deste mundo, né? Que são pecaminosos. Faz uma avaliação aí, o que você tem feito igualzinho às práticas desse mundo e que não condiz com a vida de um cristão. Sim, e as boas obras, querido irmão, querida irmã, elas não conquistam e não conquistaram a nossa salvação. Devemos deixar isso muito bem pontuado. Quem conseguiu isso foi Jesus Cristo. E nada do que nós possamos fazer vai sobressair a essa atitude de Cristo em morrer pela humanidade. Então, isso é a graça. A graça foi conquistada pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A graça significa favor e merecido. Você que está aqui nessa live e não sabe o que significa graça, a graça significa favor e merecido. Só que, para viver ao lado de Deus na eternidade, nós temos que nos comportarmos para ingressarmos na nova Canaã. E aí sim, a nova Canaã depende das nossas escolhas. Depende das decisões que nós tomamos. O que nós queremos deixar muito bem claro hoje aqui, nessa noite, é que você pode escolher, mesmo salvo por Cristo, você pode escolher uma vida, seguir o padrão mundano e não viver com Cristo na eternidade. É uma escolha. É uma escolha. E qual escolha será feita a partir de hoje? Que você toma conhecimento dessa informação. Então isso é muito importante. Isso é muito importante. Saber que Cristo conquistou a salvação e só Ele. Nós não precisamos fazer nada para a salvação. O que é a salvação? Ter essa possibilidade de viver. É a redenção da lei, a libertação da exigência da lei. Isso já Cristo conseguiu. Mas para nós ingressarmos na nova Canaã, que é o cenário preparado por Deus para viver conosco na eternidade, isso sim depende de nossas escolhas. Amém? Amém. Amém? Amém. Muito obrigado, então. Essa é a mensagem dessa noite. Sinceramente, desejamos que tenha penetrado no seu coração, na sua mente, para que você, agora com essa informação, com esse conhecimento, com a palavra revelada para você, nós aqui como instrumentos de revelação do Espírito Santo, você possa imergir na palavra, buscar respostas para as suas eventuais dúvidas e aí sim, tomar as decisões e escolher da forma como a palavra de Deus nos orienta. Amém? E você também que está aqui nessa noite, que ainda não deu esse passo, né, de fé, de aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas que você está sentindo aí hoje no seu coração esse desejo, que você possa dobrar os seus joelhos, fechar os seus olhos e conversar com Jesus hoje, uma conversa simples, sincera, do seu coração, e dizer para Ele: Jesus, eu desejo que o Senhor venha fazer morada no meu coração, na minha vida. Eu desejo que você mude o curso da minha vida. Eu desejo deixar os meus vícios, os meus pecados para trás, e desejo seguir o Senhor. E para que você aprenda mais do Senhor, que você possa meditar, né, neste livro aqui, que nunca foi ultrapassado, nunca será. É o livro mais vendido, é o livro mais lido no mundo inteiro, né? Que você possa meditar nessa palavra, né? O maior tempo do dia que você puder. Porque você se engana quando você fala que ama a Deus, mas não tem intimidade com Ele. Você se engana quando você fala que o Senhor Jesus e que Deus é o seu Pai, mas você não tem intimidade com Ele, que você nem o conhece. E para que você o conheça, você tem que ler a sua palavra, você tem que ler a sua Bíblia. De repente a Bíblia aí na sua casa é um livro fechado, é um livro que
ele está até empoeirado, né? Que você possa nessa noite, e o nosso desejo aqui, quando nós nos reunimos às quartas-feiras, nada mais é do que trazer consciência para você e para nós. Porque a gente costuma dizer aqui que todas as vezes que nós somos instrumentos de Deus aqui para a sua vida, nós somos ministrados desse outro lado também. Deus fala muito conosco também. Sim. Então, que realmente a Bíblia, né? Que realmente esse seja o livro mais lido por você e por sua família em todos os dias, né? E que nós possamos, todas as quartas-feiras, trazer uma palavra de reflexão, de consciência, de amor, algumas de repreensão, né? Aquela palavra que Deus traz ao meu coração, ao coração do Alê, a gente tem procurado trazer aqui para vocês também de uma maneira simples, nada profissional, né? Porque nós não entendemos muito de internet, de coisa bonita, nada disso, mas o desejo aqui do nosso coração é que você saia dessa live de uma maneira diferente de como você entrou. Esse é realmente o desejo do nosso coração. Exatamente. Muito obrigado, então, e a gente encerra essa live com uma oração. Por favor, curve sua fonte. Vamos agora orar. Vamos. Peraí, Ale, antes de orar, eu quero fazer uma profecia sobre a sua vida. Eu profetizo sobre você e sobre a sua casa, que amanhã, quinta-feira, já a partir de hoje, seja o melhor dia da sua vida até então. Amém. Que você tenha intimidade com o Espírito Santo, que você tenha vontade e desejo de ler a sua palavra e de conhecer a Jesus mais do que você já conhece. Amém. Que você tenha desejo, você que ainda não recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que você tenha o desejo e que você faça isso ainda essa noite, de receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que o seu nome seja escrito lá em cima no livro da vida. Amém. Eu profetizo que você vai ter intimidade com o seu marido, que você vai pedir perdão das suas falhas e que você também vai receber e dar perdão. Eu profetizo que você tenha intimidade com os seus filhos. Eu profetizo que você tenha um trabalho prazeroso, vontade de ir ao seu trabalho, que você trabalhe por amor e com o desejo de ajudar o próximo. Eu profetizo que você tenha tranquilidade, paz, alegria e que você consiga, diante das adversidades e das pessoas que te magoam e que te ferem, que você consiga ter um coração perdoador e que você possa fazer, como diz nessa palavra, perdoar 70 vezes 7. Eu profetizo que você que está aqui nessa noite com o seu coração duro e entristecido por falta de perdão, que você decida perdoar nessa noite, porque isso vai fazer bem para você, muito melhor para você do que para aquela pessoa que te feriu. E eu profetizo que você vai viver o melhor ano da sua vida até então, em todas as áreas da sua vida. Amém. É isso que eu profetizo. Amém. Em nome de Jesus. E vamos para a oração final. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, porque eu e o Alê, Senhor, somos um casal que temos as nossas dificuldades, que temos os nossos desafios, as nossas diferenças, os nossos problemas também diários. Mas, Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque apesar de tudo isso, nós temos o coração nas tuas mãos. Nós temos, Deus, há já alguns anos, feito aquilo que o Senhor nos pediu para fazer. Nós temos obedecido a sua palavra e estamos aqui, Deus, às quartas-feiras, fazendo aquilo que o Senhor nos pediu para fazer. Continua, Deus, usando as nossas vidas, usando a nossa boca, continua fazendo de nós pessoas cada vez melhores. Abençoa, Deus, cada um que está aqui do outro lado da tela. Muito obrigado, Deus, por essas pessoas e por essas vidas. Amém, porque são pessoas, Deus, que te amam e que acreditam naquilo que nós estamos falando. Amém. Abençoa o coração, abençoa a vida, abençoa as finanças, abençoa os relacionamentos, abençoa os casamentos, abençoa, Deus, a área profissional, abençoa o servir, abençoa a intimidade contigo, Deus. Amém, Eu te peço, Pai, que cada um que esteja nessa live hoje, já hoje, antes de dormir,
sinta a necessidade de orar, de buscar a Tua face, de ler a Tua palavra. Que não durma sem fazer isso, Deus. Que da mesma maneira como nós bebemos água todos os dias e escovamos os nossos dentes, nós temos que ter um momento reservado para o Senhor. Amém. E que na verdade, Deus, deve ser o melhor tempo, o melhor momento. E deve ser o primeiro momento do nosso dia. Amém. Muito obrigado, Pai, por esse momento contigo. Muito obrigado porque fomos instrumentos para ensinar, mas aprendemos também. Amém. Continue conosco, nos dê um resto de semana abençoado, na sua presença, na sua paz. Amém. E que quarta-feira que vem, Deus, nós possamos estar aqui de novo para fazer aquilo que o Senhor nos designou, nos chamou para fazer. Amém. Eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Excelente noite a todos, uma ótima quinta-feira. E nós nos vemos então na próxima semana, tá? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Até mais.